O Conselho Tutelar é um órgão público municipal, autônomo e permanente encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele atua como um facilitador, garantindo que os direitos básicos desses jovens sejam respeitados e protegidos, como educação, saúde, alimentação e segurança. O Conselho Tutelar é responsável por garantir que os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam cumpridos, atuando em casos de violação ou suspeita de violação. Diante de situações de risco ou vulnerabilidade, o Conselho acompanha famílias e aplica medidas protetivas para garantir o bem-estar da criança ou adolescente. Em casos de risco iminente, o Conselho pode agir rapidamente, inclusive com o afastamento da criança ou do adolescente do lar em situações extremas, sempre com acompanhamento do Ministério Público e do juiz da vara da infância e juventude. E a nossa reportagem fala com o coordenador do Conselho Tutelar de Araripina, Filemon Alencar, que explica quais as principais atribuições do Conselho Tutelar em Araripina. O Conselho Tutelar ele é gerido, vamos dizer assim, pela Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece, né, o Conselho Tutelar como o guardião dos direitos das nossas crianças em todo o território nacional. Cada município ele deve ter o seu Conselho Tutelar composto aí por 5 conselheiros, né, esse colegiado que ele tem justamente essa função de assegurar os direitos da criança, né. Culturalmente, a gente foi criada assim a visão que o Conselho Tutelar ele é um órgão punitivo. Meu filho está dando trabalho, eu vou chamar o conselho, vem aqui para dar um susto no meu filho. Na verdade, o Conselho Tutelar ele é um órgão para requisitar direitos. É uma criança que tenha acesso à educação assegurada, uma criança que ela tenha acesso à saúde, determinado medicamento não oferecido pelo poder público, então aí o Conselho Tutelar vai acionar os órgãos do judiciário para que essa criança ela tenha seu direito assegurado, que ele tenha acesso a lazer, que ele tenha acesso à família, enfim. O Conselho Tutelar ele é um órgão guardião dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Quais são os principais desafios que têm sido enfrentados pelo Conselho Tutelar no exercício de suas funções aqui em Araripina? Não é uma tarefa fácil. Quando a gente fala em problemas, principalmente a problemas relacionados à criança e adolescente, é algo que comove a população na maioria das vezes, é algo que as pessoas se preocupam. E aí a nossa maior dificuldade, primeiro, é fazer com que a denúncia chegue para que nós possamos fazer a intervenção necessária. Por quê? Porque na maioria das vezes, quem viola os direitos das crianças e adolescentes são familiares, são amigos, são pessoas que têm uma confiança daquela criança, que fazem parte do círculo de convivência daquela família, que acabam violando os direitos. E aí muitas vezes as pessoas ignoram por medo daquela pessoa, ou muitas vezes por amizade, pela relação familiar, e aí que acaba dificultando o nosso trabalho. O ser conselheiro em si não é uma tarefa fácil, né? Como eu disse, a gente lida com muitas violações de direitos, com muitas situações delicadas, com situações que, assim como comove a população, imagina o psicológico de um conselheiro tutelar que só lida com aquelas situações. Quando acontece um caso de abuso sexual, um caso grave de violência, a comunidade se revolta. Mas aí imagina você, o conselho tutelar que está tendo aquela situação, o conselho tutelar que recebe de cara aquela situação, como é que fica também assim, nosso psicológico, nossa saúde mental com tantos e tantos problemas que acontecem aqui na nossa cidade. Filemon, como o Conselho atua na garantia dos direitos da criança e do adolescente aqui no município? O conselho tutelar ele requisita serviço, ou seja, se tem alguma criança que está com seu direito violado, cabe ao conselho tutelar requisitar aquele órgão responsável, seja requisitado de uma secretaria, seja requisitado de um órgão, requisitar, solicitar ao Ministério Público que aquela criança ela tenha seus direitos estabelecidos, enfim. O conselho tutelar, sempre que tem algum direito violado, ele vai acionar o órgão, aquele setor, aquela instituição responsável por assegurar aquele direito. Quais são os principais tipos de violência de direitos que o Conselho costuma atender? São os mais diversos tipos. Nós temos sempre, as pessoas procuram muito para resolver essa situação. Estou com dificuldade de regularizar uma guarda, estou com dificuldade na questão do pagamento de pensão, né? E aí, como eu disse, não é o Conselho Tutelar que vai fazer esse acordo, mas aí o Conselho Tutelar ele tem os órgãos parceiros, que é a Defensoria Pública, que é o Sejux, que é o NAGE, que é o Centro de Mediação, o Mediar, né, que vai ajudar a solucionar esses problemas. Então, temos mais diversos segmentos. Nós temos muitos problemas relacionados também com a questão da negligência familiar, crianças que às vezes
estão ali em situação de rua, porque são induzidos pela família. Situação de rua que eu digo, uma criança que está pedindo, uma criança que está ali em situação de mendicância, que são induzidos ou utilizados pelos seus próprios familiares, né. E sem falar como infelizmente ainda os problemas relacionados à questão de violência sexual, né. O abuso sexual, a questão do estupro de vulnerável, são problemas que ainda tem muito ainda na nossa cidade, e aí a gente precisa ter um alerta, precisa ligar, ter uma atenção maior, ligar esse alerta para que a população denuncie, para que problemas como esse eles não continuem a acontecer. Filemon, fala pra gente como é o processo de atendimento de denúncias e acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. A denúncia, nosso principal parceiro com a denúncia são as famílias, são a população no geral que precisa fazer a denúncia. Se tem uma situação de alguma criança que ela esteja em alguma situação de risco, o papel mais importante, o passo mais importante é a denúncia, para que a gente possa fazer por onde melhorar essa situação. E aí, a gente tem uma rede de proteção que vai discutir essas situações. Quais são as medidas que podem ser aplicadas a essa família? O que é que a gente pode fazer com essas famílias para dar esse suporte, né? E aí tem o CREAS, tem o CRAS, tem a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria da Educação, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, enfim, Judiciário, que graças a Deus, né, tem uma boa comunicação aqui em Araripina, que aí isso nos ajuda que a gente possa ter uma maior efetivação na garantia desses direitos. E aí quando tem algum caso, vamos dizer assim, um pouco mais complexo, aí a gente se reúne para fazer um estudo de caso, compartilhar com aqueles órgãos responsáveis, Secretaria da Mulher, Secretaria de Direitos Humanos, enfim, qualquer que seja o setor, para que a gente possa se unir e ver como é que a gente pode aplicar aquelas medidas. A gente sempre torce para que sejam problemas que nós possamos resolver dentro do âmbito municipal, que não precise que mais crianças nossas elas vão para um abrigo em outra cidade, né, que inclusive eh, está em atividade, nós já temos famílias aptas para o programa Família Acolhedora, que foi uma luta, vamos dizer assim, uma conquista dessa rede de proteção de Araripina, que a gente conseguiu que a lei fosse aprovada justamente para que os filhos de Araripina, eles não precisem buscar um abrigo, longe daqui, né. A gente tem abrigos aí próximo de Recife, viajava mais de 500, 600 quilômetros para poder conseguir um abrigo, né. Mas no geral, a gente atua em conjunto com a rede de proteção para que a gente possa garantir os direitos às nossas crianças e adolescentes. Como tem sido essa interação do conselho tutelar com as outras instituições, como escolas, assistência social? Não, como eu disse agora há pouco, né, que a gente tem uma relação muito boa, uma relação muito amigável e principalmente de companheirismo. Sempre que os órgãos precisam do outro, a gente tem essa facilidade. Lógico que além, vamos dizer assim, de no papel de oficializar, mas sempre que a gente precisa de uma intervenção em conjunto, a gente chega junto, a gente conversa, a gente entra em contato com os outros agentes da rede, para que a gente possa ter um trabalho com a maior eficiência possível. Filemon, um grande problema enfrentado na atualidade pelas famílias é a exploração de crianças e adolescentes via internet. Quais os riscos que as crianças e adolescentes estão expostas na internet? A internet, ela prega muito ser um mundo perfeito e muitas vezes aparenta ser uma terra sem lei. E de fato, muitas vezes nós não sabemos quem está por trás do celular, quem está do outro lado das telas. E aí, o que é que precisa ser feito? Precisa desse monitoramento dos pais, desse acompanhamento dos pais. Uma criança está ali jogando, né, jogando algum joguinho, e aí, a pessoa: "Ah, é um joguinho inofensivo". A gente não sabe com quem é que aquela criança está conversando, a gente não sabe com quem aquela criança está dialogando, então é necessário o acompanhamento e o monitoramento dos pais, né. Nós tivemos aí um avanço muito grande, que é a recomendação do Brasil, o Instagram em si, por exemplo, usando como modelo, o Instagram é a partir dos 13 anos, que é a nível, mundial, que ele aceita os usuários, a partir dos 13 anos. Já que no Brasil a gente teve uma mudança, que anteriormente era 14 anos e passou a ser a faixa etária a partir dos 16 anos, justamente por essa exposição que as crianças têm. E aí, eh, a gente não como eu disse, a gente não sabe quem está do outro lado. Tem pessoas que se aproveitam, tem pessoas que utilizam, às vezes, uma foto que você posta sem intenção, de uma criança ou de um adolescente, uma foto de um bebê tomando banho, uma foto de um bebê com poucas roupas, uma foto de um bebê com fralda. Muitas vezes tem pessoas que se utilizam disso para satisfazer o seu desejo sexual. Nós já tivemos aqui em Araripina, alguns relatos e algumas intervenções até mesmo da Polícia Federal com relação a pessoas que vendiam, que forneciam, que tinham acesso ou que mantinham arquivo de imagens pedopornográficas, ou seja, imagens de crianças, nas redes sociais, nos seus celulares, nos seus computadores, né. Alguns casos até de
compartilhar ou de vender imagens íntimas de crianças aqui no nosso município. Então, pais e mães, vocês precisam ter atenção com o que vocês fazem ou o que vocês permitem, o espaço que vocês permitem dar aos filhos de vocês. Com todo respeito, mas não é interessante que mesmo que vocês coloquem ali, o Instagram de fulano de tal, de criança tal, de um bebê recém-nascido. Por quê? Porque mesmo que você está sendo monitorado, mas podem ter pessoas que se aproveitam daquelas situações. Podem ter pessoas, só tenho pessoas próximas a mim. E aí se aquela pessoa próxima tivesse seu Instagram hackeado, vai ter foto das suas intimidades, vai ter uma exposição muito grande da vida de uma criança que ainda está por construir o seu caminho. Pelo amor, qual o conselho que você dá para os pais irresponsáveis? Como é que eles devem conversar com essas crianças e esses adolescentes para alertarem as crianças e os adolescentes que tem esse risco, que é importante, usar as redes sociais com segurança? A maior autoridade em casa, a maior autoridade de qualquer criança ou adolescente é o pai e a mãe. Então, além da autoridade, a melhor forma de você exercer autoridades com alguém é com o seu exemplo. É por você ser exemplo nisso. Se você pega e você, como eu disse, você começa a postar uma foto de uma criança com muita intensidade, uma criança cedo, um bebê já tem um Instagram, ele vai achar que aquilo ali é normal a vida dele a vida inteira e vai querer fazer essa exposição. Então, papais e mamães, evite o máximo possível expor os filhos de vocês nas redes sociais. Porque, como eu disse, não é terra sem lei. Porém, ela percorre muitos caminhos e caminhos mais rápidos. E muitas vezes pode ser usado para o mal. Então, é você monitorar, né, quem aí já tem, estão com os adolescentes crianças, o ideal é que não tenha rede social mesmo, não tenha necessidade de ter uma rede social. Até na escola, né, que antes até nas escolas hoje é proibido a questão de levar o celular para a escola, né? E aí os adolescentes, vocês têm que ter esse contato, olhar com quem conversam, como conversam, por que conversam, limitar o horário, estar utilizando as redes sociais, estar utilizando o celular, ter cuidado com jogos que parecem inofensivos, mas aqueles jogos ao vivo, né, em tempo real, que vai conversar, que vai dialogar, que vai expor sua vida. Por quê? Porque para você não expor ele a uma violência sexual ou até mesmo uma violência psicológica ou serem induzidos a cometer algum tipo de agressão física aqui no mundo, sair do mundo digital e trazer para o mundo real, É importante também bloquear sites e conteúdos impróprios, além de denunciar esses casos de abuso. justamente. Além de você tem ferramentas, por exemplo, o próprio YouTube que utiliza mais, tem a ferramenta ali que o que é que você vai direcionar para uma criança. Você não pode pegar e deixar uma criança que está assistindo algum vídeo, alguma coisa, assistindo algum desenho, ele ter acesso a todo o conteúdo, não. Porque se uma criança ela pegar ela usar a ferramenta de fala, ela pode pesquisar o que ela quiser. E aí, se não tiver esse controle, se não tiver esse limite, já não tiver essas configurações antes, aí você vai ter dificuldade. Mas eu não consigo limitar essas configurações, eu não sei usar muito meu celular. Pede ajuda se necessário, busca aqui a nossa ajuda, busca a ajuda de algum familiar, de alguma pessoa que saiba manusear melhor um celular, um computador, uma televisão, para você programar e limitar esse acesso, ter um acesso assim, mais restrito. Eh, a esses conteúdos. E o mais importante de tudo, vocês denunciem. Vocês têm a opção de denunciar no Instagram, ali denunciar se aquela imagem é spam, se aquele perfil é spam, se aquele perfil é agressivo, se aquele perfil está fingindo ser outra pessoa, como vocês também têm um dever de denunciar, né, as autoridades competentes para que possam amenizar esses estragos ocasionados a essas crianças e adolescentes. Filamon, muito obrigada por essas informações. Fique à vontade agora para acrescentar algo a mais que desejar. Na última semana, nos últimos dias, nós viralizamos aí no nosso país denúncias a respeito dessa adultização ou dessa exposição precoce das crianças e adolescentes nas redes sociais. Mas só teve uma coisa que mudou tudo isso, foi a denúncia. Tudo se resume com a denúncia. Se você sabe de alguém, se você tem contato com alguém, se você suspeita de algo, uma criança ela pode estar sujeita a um tipo de violação de direito, a um tipo de exposição, a um tipo de exploração sexual, ou abuso sexual, alguma violência física, psicológica, seja qual for o tipo de violação de direito, denuncie. Não se cale. O silêncio, ele só vai beneficiar o agressor. Então, qualquer situação, vocês têm um dever também, junto com o Conselho Tutelar, junto com a sociedade no geral, de denunciar. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pela visita. E o Conselho Tutelar de Araripina, tanto o Filemon que vos fala, como o Charles, a Carlene, a Leila e o Fábio, estão à disposição todos os dias da semana
para garantir com absoluta prioridade o direito das nossas crianças e adolescentes. Do Conselho Tutelar do município de Araripina, Isa Eduarda, para o Jornal da Grande.